Vamos adorar ao Senhor? Aleluia. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Você pode declarar? Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Com as palmas. Fazer assim aqui agora, ó. A Isabel vai chamar as mulheres. A Isabel e a Vitória vai chamar as mulheres. A gente vai cantar 2 vezes o refrão, as mulheres. Depois eu vou chamar os homens. E aí a gente vai cantar 2 vezes os homens. E aí depois a gente vai vir todo mundo com força. Beleza? Vamos ver quem vai cantar mais forte aí. As mulheres. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é
Deu pra esquentar aí um pouquinho? Se tiver com frio ainda, vai esquentar agora. Aleluia. Vamos continuar adorando. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, tu és bom. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar
que você de fato pode realmente viver essa canção agora? Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Será que você pode cantar minha vida? Minha vida dou a ti, Senhor, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Será que você pode aumentar o volume da sua voz? Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e pra sempre. Só as vozes da igreja. Minha A gente vai cantar mais uma vez para terminar com toda a sua força. minha Aleluia, aplauda o nome dele, que ele é digno. Aleluia. Te adoramos, Senhor. seu meu respirar,
coisas. Ele é o Criador, Ele te formou. Por isso adoramos ao teu para o louvor dele, aleluia. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Seja
vozes da igreja? Cante. Só. Abra seu coração. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Não queremos nada além da Tua presença. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além. Será que você pode cantar? Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Senhor, eu te clamo agora neste momento, ó Pai, eu peço que o Senhor venha abrindo cada coração, que o Senhor venha abrindo cada mente, cada entendimento, Senhor Jesus, para a Tua palavra que vai ser falada aqui neste lugar, ó Pai. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, transformados, restaurados, cheios da Tua presença. Que haja mudança de mente, que haja conversão, que haja transformação e que nós possamos entender de fato pela Tua palavra que nós precisamos nos aprofundar em Ti, ó Pai. Isso é o que eu te peço, ó Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus. Passeia entre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós temos falado aqui, nesta série, falamos aqui por 5 semanas seguidas, sobre termos uma vida profunda, sobre como precisamos fazer para que tenhamos essa vida profunda, enraizadas em Deus. E aí hoje, o pastor me fez um convite para estar fazendo este encerramento. E eu gostaria de iniciar falando para você algo que por muito tempo mexeu muito comigo. Nós já vamos aqui para o estudo, para a palavra, para que você possa entender o que eu vou falar aqui. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo na área da ansiedade e da ira. Meu nome é Giovanni. Teve uma época na minha vida que eu comecei a cultivar plantas. Era um momento bom, eu ficava ali mexendo com as plantas. Isso ajudava a dar uma acalmada também. E aí eu comecei a cultivar plantas. Então eu vi uma planta, eu levava para casa, e aí eu plantava, e aí eu regava, e aí todo dia eu ia lá e regava e ficava olhando ela crescer. E aí teve uma que me tirou a minha paz. Não importa o que eu fizesse, ela não vingava, que era a bendita da hortelã, que o pessoal fala que dá até no meio do... Jogou lá, ela dá, em todo lugar. O pessoal fala, ela cresce, cresce. E eu colocava ela e ela não ia de jeito nenhum. E ela me enganava, porque eu plantava ela lá e daqui a pouco ela estava bonita, verde. Eu falava, agora tá ficando bom. Aí passava 3 dias, eu olhava lá, ela estava seca, murcha. Eu falava, meu Deus. Aí eu falava, eu não vou comprar, eu vou plantar e ela vai nascer. E ficava nessa guerra para plantar a bendita da hortelã. E ela não ia. E aí eu fui entender que, por mais que ela seja uma planta fácil, ela precisa ter profundidade. E nisso, quando eu ia mexer com algumas, às vezes ela já não cabia mais ali no vaso, eu tinha que pôr ela numa maior. Algumas que aprofundou as suas raízes, eu tinha que fazer muita força para conseguir tirar ela, porque ela já tinha tomado toda a sua raiz, descido para baixo, ela já tinha
já estava com uma certa força. E eu precisava fazer força para tirar ela e colocar ela em outro vaso. E aí quando eu colocava em outro vaso e aprofundava ela, quando eu precisava colocar no maior, ela também já tinha enraizado as suas raízes naquele vaso. E a bendita da hortelã não. Eu puxava ela, ela saía. Eu puxava, ela saía. Ela não enraizava. E aí eu quero começar lendo aqui. Você foi projetado para viver uma vida real, verdadeira, transformadora, extraordinária, cheia de propósito, sentido e para realizar a vontade de Deus em sua vida, que é boa, perfeita e agradável. A vida cristã não funciona para pessoas superficiais. Daqui a pouco você já vai entender o porquê que eu estou falando da hortelã. Na superfície, as pessoas podem parecer muito satisfeitas, alegres, bem-sucedidas. Contudo, no particular, elas confessam pensamentos suicidas, dependência química, casos extraconjugais, vergonha debilitante, raiva interior e muito mais. Isso é um alerta. A superficialidade nos deforma. Nós fomos criados por Deus para vivermos na profundidade. E aí você vai entender o porquê que eu estou falando da hortelã. Quando eu olhava para aquela hortelã, eu falava, agora vingou, tá bonita, tá verdinha. Só que ela não conseguia acessar os nutrientes, ela não conseguia, porque ela não estava profunda. Muitas vezes a gente, ao invés de nos aprofundarmos, colocamos máscaras. Máscaras de que estamos bem, máscara de que está tudo legal. Sabe por quê? Para que nós possamos ser aceitos no nosso trabalho, a gente tem que mostrar que está bem. Para que possamos ser aceitos aqui na igreja, no ministério, a gente tem que falar que está bem. E aí a gente veste máscaras com medo do que a pessoa de repente vai falar. O que a pessoa vai falar de mim? Se ela souber do meu pecado, se ela souber da forma como realmente eu estou, se essa pessoa saber que eu estou desanimado, que eu estou depressivo, que eu não estou bem, o que vão falar de mim? Vai falar que Deus é esse que você prega. E aí a gente veste máscaras. E aí a gente sorri e acena, sorri e acena. E essa hortelã me enganou. E às vezes a gente consegue enganar algumas pessoas, mas não é por muito tempo. Aquela hortelã, ela conseguiu me enganar por 2, 3 dias. Aí daqui a pouco ela estava seca. Aí eu plantava, ela me enganava de novo. Eu ia lá e ela estava seca. E assim acontece nas nossas vidas. A gente pode até disfarçar. A gente pode até tentar se enganar. Mas o tempo vai passar. E se nós não tivermos profundidade, se nós não tivermos recebendo nutrientes, a gente vai morrer. Quer saibamos ou não, vejamos ou não, entendamos ou não, sempre corremos o risco de sermos educados de modo raso. Somos formados por nosso falso ego, nossas famílias de origem, as apresentações altamente manipuladas das mídias sociais e o sistema de valores de um mundo que determina o valor com base nas realizações, posses, eficiência, perspicácia intelectual e dons. Como que eu vou chegar com 30 anos e vou falar que eu não construí nada, sendo que tem gente na internet com 30 anos falando que está milionário? Tem criança com 9 anos falando que atingiu o primeiro milhão. Como que eu vou chegar e vou falar, não, eu não posso falar que eu estou passando por isso. Eu preciso sorrir e acenar. A gente é educado a viver na superficialidade, sabe por quê? Porque se aprofundar dá trabalho. Enraizar dá trabalho. É uma manutenção diária. Agora, sorrir e acenar é mais fácil. Colocar uma máscara, a gente já tem falado muito sobre isso, o pastor tem pregado muito sobre máscaras, sobre tirar as máscaras, mas quando de fato nós estamos realmente tirando as máscaras? Eu tenho certeza das pessoas que estão no 30 semanas, cada um ali no seu grupo, cada um consegue olhar para outra pessoa e falar, não imaginava isso, não sabia que essa pessoa estava passando por isso, ou que essa pessoa tinha esse problema, porque a gente acostumou a vestir máscaras, a sorrir e a acenar. E aí, como eu vou falar de um Deus que cura a depressão se no meu quarto eu fecho a porta e eu estou triste? Como que eu vou pregar de um Deus que cura se eu estou passando uma enfermidade e de repente eu não tive acesso à cura? E aí a gente fala, não vou falar sobre isso. Isso aqui é um tabu. E aí a gente vai vivendo dessa forma. A gente vai empurrando com a barriga, a gente vai levando até onde dá. E aí vai chegar uma hora que a gente seca. Precisamos voltar à essência da vida com Deus. Pessoas comuns transformadas em extraordinários discípulos de Cristo.
Hoje estamos encerrando a série de mensagens baseadas no livro A Vida Profundamente Formada, escrita por Rick Velodas. Durante essa série, A Vida Profundamente Formada, nós já refletimos sobre os temas: supera a vida exausta com ritmos contemplativos, traz reconciliação racial para um mundo dividido, exame interior para quem vive na superficialidade, plenitude sexual para um mundo insaciável, foco missionário em um mundo distorcido e disperso. E aí hoje, nesse encerramento, a gente vai falar sobre o caminho profundamente formado a seguir. Qual é esse caminho profundamente formado? Como se forma esse caminho? Qual é o caminho que a raiz ela tem que tomar para que ela crie força, para que ela consiga receber o nutriente? Qual é esse caminho? Como fazer isso? De que servem as mudanças superficiais que fazemos se negligenciamos o trabalho profundo que Deus quer realizar em nós? Isso aqui fala novamente sobre as máscaras. É muito mais fácil eu fazer uma mudança em mim. Quantas vezes eu falei para as pessoas, falei, não, essa parte aqui eu estou curado. Isso aqui eu não tenho mais problema, Deus me curou. E aí passa o tempo e aí eu me pego novamente com o mesmo problema. Será que eu fui curado? Será que eu consegui esperar o tempo da dor de sofrer para me aprofundar e enraizar em Cristo? Ou será que eu vesti uma máscara, contei uma história para mim mesmo acreditar que eu estou curado, contei essa história para os outros e fui vivendo até onde dava? Às vezes a gente perde de viver tudo aquilo que Deus tem preparado, aquilo que é profundo, porque a gente não quer esperar os processos. É muito gostoso pedir fast food. Nossa, se a gente fosse comer todo dia pizza, lancha, liga lá, pede rapidinho, chega, come. Ah, se a gente fosse viver uma vida sem exercícios, sem ter uma vida saudável, é mais fácil, é mais prazeroso, mas no final a conta chega. Agora, você se tornar uma pessoa disciplinada, você se tornar uma pessoa e falar, não, eu não vou comer esse tipo de comida, eu não vou fazer isso, eu não vou pecar com isso, isso dói, isso é difícil, às vezes não é prazeroso, mas no final traz um resultado, porque esse hábito, essa pouca mudança no final se torna quem nós somos. Só que passar por esse processo dá trabalho. É mais fácil eu abrir ali um X vídeos da vida, cair novamente em mais uma tentação, do que eu resistir e falar, eu não vou mais cair nisso, eu decidi mudar a minha vida. Porque isso pode ser prazeroso neste momento, mas amanhã a conta chega, amanhã o inimigo acusa, amanhã a gente está mal, amanhã a gente já não quer mais continuar, não quer fazer mais nada. É muito fácil falar, eu vou meter o pé aqui, eu vou comer tudo quanto é tipo de porcaria. É prazeroso no momento, mas no outro dia a gente está mal, uma indigestão, fora as outras coisas na nossa saúde. Então não adianta a gente ficar vestindo máscaras, tentando disfarçar, tentando fazer com que seja mais rápido, tentando evitar os processos da vida. A gente precisa sofrer as dores, a gente precisa se entregar e realmente deixar Deus curar. É realmente quando você não estiver bem, alguém te perguntar, tá bem? Não estou bem. Eu não estou bem. Não é, não, tá tudo bem, estou bem. E vai arrastando com aquele, vai vestindo máscara e vai. E chega num momento, não quero fazer mais nada. Aí faz igual a encenação que é entregue, fala, não quero fazer mais nada. Mas aonde começou? O quanto arrastou isso? Nós não mudamos de fora para dentro, mas de dentro para fora. Todas as vezes que nós colocamos máscaras, vestimos máscaras, nós estamos mudando de fora para dentro. Nós estamos fazendo essa mudança. Nós estamos aparentando isso. Isso aqui é uma coisa curiosa, né? Eu trabalho com tinta. O pastor deve saber dessa informação. Se tiver algum pintor aqui, deve saber sobre isso também. Tem pintor que chega lá e fala, eu quero usar thinner para diluir o esmalte, porque ele vai secar mais rápido. Só que o esmalte, ele vem lá com a descrição, ele tem que diluir com água rasa. Isso aqui é algo técnico, tá? Você vai entender o porquê eu estou falando isso.
ele tem que diluir com água rasa. Só que o pintor fala, não, eu quero o thinner porque ele vai secar mais rápido. Só que qual é o problema? O thinner faz a tinta secar de fora para dentro. A água rasa faz o esmalte secar de dentro para fora. Então a água rasa faz com que o esmalte, a base do esmalte seque. Então seca a base, aí ele tem estrutura. Se der uma chuva, a base está firme. Agora o cara vai lá, coloca um thinner, a hora que toca, fala, secou, tá sequinho, mas a base não tá seca. Aí o cara pinta, daqui uma hora chove, aí ele vai lá na loja. Ah, choveu, o esmalte não presta, estragou toda a pintura. Não fez o processo de forma correta. A nossa cura, ela é do interior para fora. Porque se a gente vestir máscara, vai aparentar que tá bem, vai aparentar que tá seco, vai aparentar que tá bonito. Mas quando vem uma chuva, vem um vendaval, desmorona, porque a base não está curada. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4,19. Então, qual é o nosso alvo? Até que Cristo seja formado. Não é amanhã. O nosso alvo é até que Cristo seja formado. Mas para se formar algo precisa passar por processos. Leva tempo. E aí o que nós precisamos fazer então para viver o caminho profundamente formado? Primeiro, contemple a presença e as obras de Deus. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, 8, parte A, 10 e 11. O salmista nos deixou uma chave muito especial aqui. Primeira coisa, lá vai mais uma história para vocês. Eu sou o tipo de cara, como eu falei, que eu sou ansioso. Eu gosto de pegar coisa, quero fazer rápido. Eu sou muito enérgico, muito rápido. E aí tem um rapaz que trabalha com a gente, que ele é mais tranquilo. Ele é mais devagar. Até para ele dar oi, é tudo bem devagar. Ele é bem tranquilo. É o perfil dele. E eu tinha um preconceito com ele. Eu falava, esse cara não quer trabalhar não. E ele chegava arrastando e fazia as coisas devagar. E aí um dia a gente precisava mover uma máquina, que ela tinha quase 1 tonelada. E eu, no meu jeito bruto, fui selecionar algumas pessoas que eu precisava para que me ajudasse. E aí eu peguei os 3 que tinham o mesmo perfil que o meu. E aí deixei ele descanteio. Falei, esse cara vai dar trabalho. Convoquei os 3 que tinham o mesmo perfil que o meu. Falei, a gente precisa tirar essa máquina daqui e levar para aquele lugar. A máquina pesa 1 tonelada e a gente vai com a força bruta e a gente vai empurrar e vai dar um jeito de levar ela para lá. Os caras, não, beleza, vambora. A gente começou. E faz força daqui, faz força dali, e empurra, e aquela ansiedade, passou meia hora, todo mundo suado, cansado, a gente tinha arrastado ela um tanto assim. Todo mundo cansado, suado. Aí chega esse rapaz. Chegou lá na loja que ele foi pegar um negócio, aí ele veio bem de boinha. Ele falou, por que vocês estão se matando aí? Aí falou, peraí. Aí ele foi lá no fundo, aí ele pegou um carrinho. Aí ele colocou de um lado da máquina. Aí ele foi lá, ele demorou uns 5 minutos para pegar o carrinho, mas ele foi lá, pegou o carrinho, veio de boa, colocou do outro lado da máquina, aí falou, agora cada um faz uma alavanca de um lado. Aí cada um fez uma alavanca, a máquina subiu, o peso dela de 1 tonelada caiu para uns 20 quilos, que a gente conseguia empurrar ela. Aí falou, agora é só empurrar lá para o fundo. Aquilo que a gente ia demorar com a força bruta, com o nosso ativismo, poderia demorar o dia inteiro. Ele resolveu em 5 minutos. O que eu quero dizer para você com isso? Às vezes a gente está no ativismo, trabalhando, fazendo. E aí as pessoas olham e falam, nossa, como que ele trabalha, como que ele faz, nossa, como que é de Deus, como que está fazendo. Só que a gente está esquecendo de parar para contemplar a presença de Deus. A gente não para contemplar. Eu entendi que esse rapaz, ele era tão cansado de ter que fazer esforço físico, mas enquanto ele era cansado, ele pensava, deixa eu pensar uma estratégia boa, para mim não ter que ficar me matando igual esses caras. E aí ele tinha tempo, ele pensava, ele falou, vou fazer desse jeito. E aí eu mudei o meu pensamento sobre ele. Tudo que eu precisava fazer, eu ligava para ele, eu mandava mensagem, falei, chega aí, o que você acha, como que a gente faz? E aí, de repente você fala, nossa, mas era uma coisa simples, era só pegar o carrinho, por que ninguém pensou? Porque quando a gente está no ativismo, a gente não consegue ver aquilo que é simples.
E aí é o que o pastor sempre fala. Às vezes, aquilo, como que é? O simples tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Por quê? Quando a gente está num ativismo, fazendo, a gente não consegue reparar naquilo que é óbvio. De que adianta, de repente, você atender 30 pessoas e falar: não, eu vou orar por você, eu vou orar por você, eu vou orar por você. Aí pega um monte de gente para orar, e aí tá trabalhando: não, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, faço isso. E aí 50 pessoas você está ajudando, mas não marcou ninguém de forma profundamente. E aí de repente aquela pessoa mais tranquila que fala: não, eu vou orar pela sua causa. E aí ela pega uma pessoa para orar, e aí ela marca a vida dessa pessoa. E aí passa 10, 15 anos e essa pessoa lembra, fala: nossa, aquela pessoa mudou a minha vida. Esse rapaz, da forma simples dele, ele marcou a minha vida. Todas as vezes que eu vou lembrar, eu lembro dele, eu falo: meu, o cara é um gênio. Ele marcou de forma tranquila, sem precisar fazer muito ativismo, muita movimentação. Não estou falando para você vir entregar os balões aqui, não, calma. A gente precisa, em nome de Jesus, um pastor, não subo mais. Não é isso. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos servir, mas nós precisamos ter o tempo de contemplação. O salmista nos deixou uma chave muito especial: vinde, ir, andar, partir, prosseguir. Contemplai, ver, perceber e olhar. E aquietai-vos, afundar, relaxar, deixar cair desalentado. Como que a gente consegue prestar atenção? Como a gente consegue enxergar o óbvio? Como a gente consegue, de fato, ser produtivo em algo, se nós não conseguimos nos aquietar? Se a gente não consegue parar, deixa eu analisar, deixa eu ver o que dá para ser feito aqui, peraí. Aqui ele está deixando uma dica para a gente. Primeiro, venham até a presença dele. Contemplem a presença dele. Não é só o fazer. Como você vai entregar aquilo que você não tem? Para que a gente possa de fato entregar algo para alguém, marcar alguém, ser profundo, a gente precisa receber, precisa ser nutrido. Aquietai-vos. Contemple. Você consegue perceber? Existe um convite do céu. Vinde. Qual é o convite do céu hoje sobre a sua vida? Quando o templo ia ser inaugurado, as pessoas estavam tão focadas em trazer o que sempre faziam, que tentaram ignorar a glória de Deus, continuando a fazer o que sempre fizeram. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvavam e engrandeciam ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantavam suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar os seus serviços, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. 2 Crônicas 5, 13 e 14. Quando a glória do Senhor chegou, ela não falou: faz isso, não. Ninguém conseguia fazer mais nada. As pessoas só conseguiam contemplar a presença dele. Você está pronto para ver a sua rotina, suas metas, seus focos e desejos serem transformados pela presença de Deus? O convite é para que você não ignore o que Deus está fazendo agora. Veja, quem não vê o que Deus está fazendo sempre vai retornar para o passado. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam mais no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ele está dizendo assim: eu estou fazendo algo novo, eu estou fazendo um caminho novo, para que as raízes possam se aprofundar. Você não está percebendo? Então pare de olhar para trás, pare de olhar para o passado, pare de olhar para aquilo que foi e olhe para aquilo que eu estou fazendo. O que está reservado para quem aceita o convite e contempla a presença de Deus e os seus feitos? Ele se aprofunda.
Aceitar o convite de Deus e caminhar em sua direção irá ressignificar o seu dia. Passamos a contemplar, a perceber a presença e usufruir dela. É só assim que a nossa alma consegue de fato descansar. Quando a gente consegue parar e contemplar. Se a gente ficar apego na correria, sempre vai ser mais cansaço, sempre vai ser mais desânimo. E aí você está correndo, aí você tem que comer uma comida rápida, aí você come uma comida rápida, e aí você na correria, e aí você começa a ter que aconselhar alguém, ouvir alguém, só que na correria você já está cansado, e aí aquilo que a pessoa te fala que era para você marcar a vida dela, aquilo te estressa porque você já está cansado. E aí aquilo que Deus queria fazer não acontece, porque a gente não consegue parar e contemplar. Então, primeira coisa, guarde isso. Contemple a presença e as obras de Deus. Segunda coisa, examine o seu coração. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Lamentações 3:40. Novamente existe uma jornada em nosso coração que precisamos fazer. Examinar, colocar à prova e voltar. É a mesma coisa da máscara. Quando a gente para um tempo para contemplar, e aí a gente olha para dentro de nós e começa a examinar, o Espírito Santo ele nos alerta onde nós estamos errando e é onde precisamos de mudança. Só que isso dói. Aí é muito mais fácil eu não olhar para dentro de mim. É muito mais fácil eu acreditar na máscara que eu vesti, aceitar que está tudo bem, e aí agora eu só não vou enganar as outras pessoas com a minha máscara, mas eu engano a mim mesmo. Eu finjo que está tudo bem. Só de pensar em tirar um tempo e examinar dentro de mim, porque se eu olhar para dentro do meu coração, se eu olhar ali para o íntimo e o mais profundo, eu vou começar a ver aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser moldado e precisa ser transformado. E aí o Espírito Santo ele vai começando a direcionar. Só que isso dói. Foi aquilo que eu falei no começo. Se tornar alguém com disciplina dói. Fazer aquilo que precisa ser feito, às vezes dói. Às vezes é muito mais fácil a gente continuar do jeito que está e levando a vida do jeito que dá. Já estamos aqui mesmo, vamos continuar. Agora você examinar, você olhar para dentro, você contemplar, você contempla a presença de Deus, e aí você examina dentro de você, e aí você começa a perceber, eu preciso fazer isso, eu preciso mudar isso, e o Espírito Santo ele começa a te direcionar. Se a gente continuar vestindo máscara, nós não vamos conseguir nos aprofundar, a gente sempre vai viver no raso, porque nós nunca vamos olhar para dentro de nós, porque sempre vai ter uma máscara atrapalhando com que enxerguemos quem nós realmente somos. Só que aí tem um detalhe aqui. Você vai examinar, você vai olhar para dentro de si, e aí você vai colocar à prova. Examine tudo que você encontrar, veja de fato o que vem de Deus em sua vida e o que não vem. E às vezes abrir mão daquilo que não vem de Deus também é difícil. Porque muitas das vezes a gente vai ter que escolher. Para se aprofundar, a gente vai precisar abrir mão de coisas que são prazerosas, de coisas que nós gostamos, de coisas que já faz parte da nossa vida há muitos anos. E a gente vai precisar tomar uma decisão. A gente vai precisar abrir mão. E é isso que mais dói. E aí depois que a gente faz tudo isso, aí a gente volta. Arrependa-se e retorne o seu coração a Deus. Tudo começa no exame. Se estivermos focados na aceleração, não conseguimos examinar como está o nosso coração. Permita que o Espírito Santo te conduza nessa jornada de autoexame, para que você se volte a Deus e siga o seu caminho. Veja só o que o Espírito Santo traz para nós quando buscamos numa jornada de examinar a vida. Quando Ele vier, convencerá o mundo dos pecados, da justiça e do juízo. João 16:8. O arrependimento nos faz retornar para o caminho, e a obediência nos mantém no caminho. Aí a gente vai se examinar. A gente vai encontrar em nós aonde são as máscaras que nós colocamos. Qual é o ponto que a gente precisa mudar? Nos arrependemos, voltamos, e aí com a obediência nos mantemos. Ponto 3.
Viva plenamente satisfeito em sua sexualidade. Viver escravo dos desejos da carne é a forma mais rápida de não sentir plenamente satisfeito. Existe uma conexão muito próxima no relacionamento que temos com o nosso corpo e a nossa espiritualidade. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Tem um estudo que já foi comprovado. A juventude de hoje, até mesmo quem já tem um pouco mais de idade, talvez a juventude hoje seja de uma forma mais forte. A gente está tão... A gente recebeu de uma forma tão grande as coisas de forma rápida, comida rápida, aquilo que eu falei do iFood, acessos a canais pornográficos, de uma forma tão grande, e é isso aí foi alimentando as pessoas. E aí sabe o que acontece? As pessoas elas destroem a dopamina do seu corpo. A dopamina, que é aquele sentimento de prazer, aquele sentimento de plenitude, de se sentir satisfeito. Por conta de ser tudo muito rápido. Quem aqui não se lembra quando ia na locadora? Acho que eu já falei aqui. A gente ia na locadora alugar um filme e a gente ficava ali horas escolhendo filme. Era um momento até para quem namorava, né? Ia com a namorada ali. Era um rolezinho. Aí ficava ali, aí tinha um docinho ali do lado, a gente pegava um doce, escolhia o filme. Hoje não, hoje você entra lá e você tem tudo fácil. E aí a gente vai destruindo os nossos receptores. E aí, nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. E aí, entramos naquele ciclo vicioso de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu não estou satisfeito, eu quero mais, eu quero mais. E como que o Senhor ele vai preencher e Ele vai satisfazer as nossas necessidades se nós estamos querendo sempre mais daquilo que é do mundo? Nós fomos criados para o êxtase que só pode ser encontrado em Deus. Veja só como o apóstolo Paulo nos ensina. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Filipenses 2:1-4. Paulo se utiliza da expressão grega alegria, chara, que é alegria, que significa bondade, deleite, alegria e prazer. A verdade é que a nossa satisfação e desejo são completos quando vivemos no padrão do céu. Agora você para pensar comigo. Se naquela época que não tinha internet, se naquela época que não tinha fast food, se naquela época que para eles comia 2 vezes por dia, irmão. Era de manhã e à noite, olha lá. Não era só mastigando o dia inteiro, não. Era uma refeição de manhã, uma noite para conseguir caminhar e vida que segue. Se naquela época ele estava tendo que exortar o pessoal e falou, ó, tenham a sua satisfação em Deus, tenham a sua satisfação na realização em Deus. Quanto mais para nós nos dias de hoje, que temos tudo na palma da mão. E aí quando nós olhamos para tudo aquilo que o Criador deixou para nós entendemos que tudo que Ele deixou foi por um cuidado conosco. Tudo que Ele falou, é pecado, não faz isso, é porque Ele estava cuidando, porque Ele é o Criador, foi Ele quem criou. Foi Ele quem criou o seu sistema dopaminérgico. Foi Ele quem criou. Ele sabe como funciona. E Ele sabe que se você ficar alimentando cada vez mais e mais e mais de prazer, uma hora vai parar de funcionar. E uma hora nada mais vai te saciar. Aí não adianta vir aqui cantar nada mais, só quero a Ti. Porque às vezes a gente está cantando nada mais, só quero a Ti, mas nós queremos mais e mais e mais de tudo, de forma compulsiva, porque já estamos destruídos por dentro. Quando nós decidimos, não quero mais viver assim, eu preciso tomar um posicionamento. As pessoas que nem vão na igreja, nem são cristãos, eles estão pregando sobre isso, sobre a questão de parar com a pornografia, sobre a questão de parar com o açúcar, sobre a questão de se cuidar,
porque eles já entenderam que isso está fazendo mal para o ser humano. E isso aí é uma coisa que a gente já sabia lá atrás, porque Deus já tinha deixado na Bíblia para nós. A gente já tinha essa informação. Eles, por estudos, descobriram agora. E mesmo a gente tendo essa informação antes, a gente não fez nada com isso. Pelo contrário, mesmo sabendo, às vezes a gente fala, eu vou viver a minha vontade, eu vou viver os meus prazeres, e aí depois eu me arrependo e volto para Deus. Olha o trabalhão para resolver isso aí agora. Só se aprofundando agora. Somente os satisfeitos são seletivos. Você já reparou? Isso aqui mexeu muito comigo. Você já reparou quando você está com muita fome? O que vir na frente você manda. Às vezes é uma coisa que você nem gosta, mas você está com fome, manda bala. Estou morrendo de fome. Quando você já está meio satisfeito, fala, isso aí eu não quero não, isso aí não vai fazer bem não. Isso aí não. Aí você começa a se tornar seletivo, você fala, isso aqui pode ser. Você está satisfeito. Quando você está com fome, o que vir você devora. Da mesma forma, quando nós não estamos satisfeitos pela glória, pela presença dele, o que vir a gente manda para dentro. Vem, desce que eu estou com fome. Nós precisamos estar satisfeitos nele, na presença dele. 4. Cumpra o seu chamado. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. João 17:18. Uma pessoa profundamente formada entende que não está na terra a passeio. Estamos numa batalha espiritual. Precisamos cumprir a nossa missão. A parte mais relevante da nossa vida não é nascer, mas descobrir o nosso propósito e chamado. Você foi criado por Deus para realizar algo na terra. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2:10. O motivo da nossa existência existe antes do nosso nascimento. Fomos criados para realizar as boas obras do Pai. Toda pessoa que tem um propósito carrega consigo um senso de urgência. Mas aqui, presta atenção. Toda pessoa que tem um propósito carrega consigo um senso de urgência. Você pode repetir isso comigo? Toda pessoa que carrega um propósito consigo carrega um senso de urgência. Repita comigo. Toda pessoa que tem um propósito carrega consigo um senso de urgência. Mais uma vez. Toda pessoa que tem um propósito carrega consigo um senso de urgência. Mas esse senso de urgência para onde que é? Para o propósito. Não é senso de urgência para tudo que vem, não. Às vezes a gente vive com senso de urgência para tudo. Eu preciso fazer isso agora, não. Isso aí eu também vou fazer agora, deixa que eu faço. Estou fazendo, não, deixa aqui, já está feito. Não. O senso de urgência é para viver o propósito. Mais uma vez, fazendo menção a esse rapaz. Ele não tinha pressa, ele não tinha senso de urgência, mas naquilo que precisava ser feito, ele fez com maestria. Talvez a gente demorasse o dia inteiro, talvez nem conseguisse. Vamos desistir, deixa aqui, vai. Não tem como. Quando a gente tem senso de urgência no nosso propósito, cada um sabe o seu. A gente foca naquilo. E aí nada mais nos distrai. Aí nada mais é urgência. Urgência é cumprir o nosso propósito. 5. Leve reconciliação ao mundo dividido. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios 5:20. Deus nos escolheu para sermos os agentes dele na terra, para trazermos a mensagem do céu de reconciliação e paz no mundo completamente dividido e polarizado. No trabalho da reconciliação, a oração é uma recusa inabalável de nos entregarmos à acomodação e à autossuficiência. Rick Vilodas. Não podemos realizar isso sozinhos, precisamos ser movidos em oração. Pelo poder do Espírito Santo, nós poderemos destruir o que o inimigo vem tentando provocar em nossa sociedade. A verdade é que não podemos nos acostumar com todo o padrão terreno que agride uma verdade do céu. Se nós estamos acostumados com o que é o padrão humano, padrão terreno, não tem como a gente implantar aqui aquilo que é do céu. Se nós estamos nos satisfazendo daquilo que é terreno, não tem como nós pregarmos que é Ele quem satisfaz.
Pessoas profundamente formadas não são um acontecimento superficial e passageiro, mas revelam com autoridade, poder, graça e amor os valores do reino de Deus que estão gravados no mais profundo do seu ser. Esse processo é de dentro para fora. Somos profundamente formados quando contemplamos a presença e a obra de Deus, examinamos o nosso coração, vivemos plenamente satisfeitos em nossa sexualidade, cumprimos o nosso chamado e levamos reconciliação ao mundo dividido. As pessoas conhecerão a profundidade da nossa fé à medida que elas forem impactadas pelas nossas atitudes. Não é pelo muito fazer, não é quantas pessoas você tem contato, mas é quantas pessoas você marcou. Você pode ter passado uma vida inteira marcando 2, 3 pessoas, do que você ter trabalhado, feito. O pastor falou hoje aqui de manhã, e as pessoas passarem por você e não serem marcadas. Porque a verdade é essa. Quando nós não estamos aprofundados, nós vivemos na superficialidade, o que nós entregamos é superficial. E se é superficial, não tem como marcar outra pessoa. Agora, quando nós nos aprofundamos, eu falei aqui, para se aprofundar dói. A dor deixa marcas, deixa feridas. Mas isso mostra que nós estamos nos aprofundando. E aí, essas marcas são as marcas que nós deixamos naqueles que estão próximos de nós. Não tem como marcar alguém, não tem como marcar vidas, não tem como marcar pessoas, se nós não estamos aprofundados nele. O máximo que nós vamos encontrar, você já não viu pessoas que às vezes cantava bem, às vezes falava bem, só que não era profundo, e aí de repente você vai ver, não vingou. E aí de repente você vê pessoas que às vezes eram simples. Olha os pregadores de antes, simples, pregando algo simples, mas com profundidade, enchiam estádios. As pessoas iam para receber a Cristo, porque era algo profundo, enraizado em Cristo. Então não é por falar bonito, não é por cantar bonito, não é por fazer bem, não, é por profundidade. O que vai mostrar se nós de fato estamos sendo profundos são as pessoas que estão sendo marcadas ao nosso redor. Pessoas que foram profundamente transformadas por Jesus transformam a realidade à sua volta. A nossa identidade em Deus é o fundamento para o mover de Deus. Veja o alerta que Jesus Cristo fez no Sermão do Monte. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,13. Olha que coisa triste. Imagina, você ser criado para ser o sal da terra, para marcar vidas, só que você perdeu o seu sabor, e aí você servir para ser pisoteado. É isso que Satanás faz. Quando a gente para de marcar a vida das pessoas, quando a gente para de dar o sabor, Satanás vem e pisa na gente. Aí ele vem, ele acusa, ele fala: você não presta para nada, você não é bom para nada, você não consegue. Mas tem e aí ele vai pisando. As meninas não subiam ou elas só não vieram mesmo? E aí, como que a gente faz para sair disso? Foi dada a chave aqui hoje. Segue assim, né? Sigam esses passos, contemple a presença dele, examine dentro de você, olhe para dentro de você, que nós possamos de fato entender que vestir máscaras, que fingir que está bem, nós não conseguiremos nos aprofundar, mas que Deus tem algo para esta igreja, para as nossas vidas. Deus já vem trabalhando sobre isso através do 30 semanas. Deus já vem trabalhando isso na cultura da nossa igreja. E aí quando você que faz o 30 semanas vir, não seja superficial. Sabe, eu vou sentar aqui, eu vou falar um pouco e... Dá para saber quem está sendo superficial e quem realmente está se rasgando. Não adianta. Tem como saber, você fala, a pessoa está sendo superficial, ela está falando só, ela está com medo. Beleza. Mas realmente, crie coragem de abrir e falar: não, realmente eu preciso disso, eu estou vestindo essa máscara, na realidade eu sou isso, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu preciso de Cristo. E aí assim a gente vai se aprofundando.